Romanos capítulo 12, versos 11 e 12. Diz assim a santa e perfeita palavra de Deus: No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. O tema da mensagem desta manhã é 5 atitudes que agradam a Deus. 5 atitudes que agradam a Deus. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua santíssima palavra, que é fonte de consolo, de motivação, é fonte de conhecimento do Teu perdão, da Tua graça, da Tua misericórdia, mas é também fonte de repreensão, de exortação, de disciplina. A Tua palavra, Pai, ela endireita os nossos caminhos, porque nós somos pecadores e precisamos com frequência sermos lembrados do que é certo, para que nós não façamos o que é errado. É por isso, Pai, que nós, como filhos, nos colocamos diante do Senhor para sermos exortados agora, para sermos disciplinados, para sermos corrigidos pelo Senhor. Ó Pai, ajuda-nos então a entendermos a Tua palavra, a entendermos estas repreensões e a aceitarmos como filhos submissos, como filhos obedientes, Pai. Abençoa-nos, fala conosco, a cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há 2 domingos nós estudamos os versículos anteriores, os versos 9 e 10, e nós vimos como deve ser o amor entre irmãos, o amor na casa do Pai. Nós vimos que o amor deve ser sincero, sem hipocrisia. O amor deve ser justo, devemos detestar o mal. E o amor deve ser humilde, considerando os outros, cada um superiores a nós mesmos. E vimos também que nós cristãos deveríamos ser reconhecidos pelo amor. A sociedade deveria olhar para os crentes e ver um povo que é amoroso, que faz o bem, que espalha o amor por onde passa. Não tem sido assim, mas que comece em nós, que comece na nossa vida. Na sequência deste trecho da carta, que é a parte prática, da carta de Romanos, você sabe que Paulo tinha esse estilo. Paulo, em todas as suas cartas, ele começava a carta, grosso modo, falando de doutrina, falando das coisas que Deus havia feito por nós, e chega num ponto da carta em que ele vai para as aplicações. Ele vai aplicar de forma bastante prática aquilo que ele mostrou em termos de doutrina. E aqui especificamente em Romanos, este ponto de viragem, esse ponto aí de mudança de discurso, está em Romanos 12. Os 11 primeiros capítulos da carta foram Paulo demonstrando o que Deus fez por nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a partir do verso 12 é que ele vai aplicar todo este conteúdo doutrinário na nossa vida prática. A partir do verso 12, que é exatamente onde nós estamos agora, é uma parte da carta extremamente prática, direta e objetiva. E nesses 2 versículos que nós meditaremos nesta manhã, nós temos então 5 conselhos, ou 5, na verdade, conselho é fraco, 5 atitudes que Deus requer dos seus filhos, atitudes que possivelmente nós não estejamos fazendo, ou estejamos fazendo de modo imperfeito, mas que Deus quer que nós melhoremos, Deus quer que nós façamos esta sua vontade. Então, nestes 2 versículos temos 5 requerimentos, 5 atitudes que agradam a Deus e que são requeridas de nós. E a primeira delas é um zelo dedicado. Zelo dedicado. O texto fala: no zelo não sejais remissos. No zelo não sejam preguiçosos. No zelo não sejam displicentes, indisciplinados. Tenham um zelo diligente, dedicado,
ativo, operante, sério. O que é zelo, afinal? Aliás, a palavra zelo é curiosa, porque ela é quase a palavra grega. No grego é zelos. Então, o português herdou exatamente como está lá. E o que é zelo? Nós podemos definir zelo como um comprometimento passional, extremamente dedicado, até emotivo, com uma pessoa ou com uma causa. É um sentimento de forte ardor e devoção por algo. Então, se você é zeloso por algo, você aplica as tuas forças, a tua emoção. É um comportamento passional mesmo, por algo que você estima, por algo que você sabe que é valioso, que é sério e que requer cuidado. Isto é zelo. E nós devemos ter zelo pelas coisas de Deus, porque as coisas de Deus são muito preciosas, são tesouros que transcendem esta vida. Quaisquer tesouros, metais nobres, terras raras, coisas que são deste mundo, são corruptíveis, são passageiras, mas as coisas de Deus transcendem. As coisas de Deus são preciosas porque duram pela eternidade. Nós morremos e elas continuam. Por isso que nós devemos ter zelo pelas coisas de Deus. No Antigo Testamento, nós temos um bom exemplo de zelo, que foi Neemias. Neemias, ele foi tão zeloso pelas coisas de Deus, que ele tomou até atitudes que para nós parecem radicais. E geralmente o zeloso, ele vai para o radical mesmo, porque ele sabe que são coisas preciosas. Neemias repreendeu publicamente maridos que estavam se casando com incrédulas, e ele fez isso com toda a força. Neemias repreendeu comerciantes que não estavam guardando o dia do Senhor. Neemias chegou a puxar cabelos de mulheres que estavam precisando de repreensão. Neemias é um exemplo de zelo que nós temos no Antigo Testamento. Um exemplo maior ainda e mais belíssimo é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Você se lembra quando ele quando entrando no templo, logo na entrada, no pátio dos gentios, você se lembra que o templo era composto de pátios, né? Primeiro o pátio dos gentios, depois o pátio dos judeus, depois o pátio das mulheres, depois o pátio dos judeus, depois a área que ficava os sacerdotes e o Santo dos Santos, em que o sumo sacerdote, o chefe dos sacerdotes, entrava uma vez ao ano. Pois bem, na entrada do templo você entrava no pátio dos gentios. E Jesus, quando entrou ali, viu uma feira livre, viu um mercado, animais, cambistas trocando dinheiro, uma coisa aterradora. Transformaram a casa de Deus num mercadão, num empório, é a palavra que aparece ali, uma feira livre. E o que Cristo fez? Ele foi conversar com as pessoas diplomaticamente? Não. Ele virou as mesas, pegou cordas que possivelmente estavam prendendo animais, fez um chicote, saiu chicoteando os animais, virando as mesas, limpando a casa do seu pai, em uma ira santa, cheia de zelo fervoroso pelas coisas de Deus. Jesus cita o Salmo 69, o zelo pela tua casa me consome, o zelo pela tua casa me consome. Nós devemos ser zelosos pelas coisas de Deus. Sabe quando você tem um objeto que você guarda com todo cuidado e ninguém toca? Esse zelo deve ser revertido para as coisas de Deus também. Nós deveríamos ter este zelo sagrado por aquilo que nos é tão precioso, que é o nosso relacionamento com Deus, as práticas que nós temos na casa do Senhor. Nós somos zelosos para com muitas coisas. Talvez você diga: pastor, na minha vida profissional eu sou muito zeloso, eu levo meus negócios com muito zelo, eu cuido para que os clientes sejam bem atendidos, as entregas sejam feitas. Ou então, se você está em CLT, você fala: pastor, eu sou zeloso,
Eu chego antes de começar o turno, antes de começar o meu horário. Eu faço o que me é mandado e sou proativo, eu faço mais. E cumpro as missões, cumpro as tarefas. Talvez você seja muito zeloso no teu trabalho, talvez você seja muito zeloso com práticas esportivas. Ah, pastor, toda manhã eu estou na academia, estou cuidando do meu corpo. Talvez você seja muito zeloso, zelosa com a sua saúde. Ah, pastor, todo ano eu faço meus exames, minha rotina, vou aos médicos, controlo a alimentação. Talvez você seja muito zeloso, zelosa com a tua família. Ah, pastor, casa para mim é importantíssimo, eu cuido do meu lar, cuido do meu marido, cuido da minha esposa, os homens. Nós somos zelosos em muitas coisas, mas e com as coisas de Deus? Nós somos zelosos assim? Nós somos zelosos assim? Nós nos preocupamos em ter total zelo com as coisas do Senhor? Pense aí, pense você, se você tem aplicado zelo para com as coisas do Senhor. Quando nós zelamos por algo, nós cuidamos, nós damos total importância. Como é que tem sido o teu zelo para com as coisas de Deus? O reformador João Calvino, certa vez, escreveu: o cão late quando seu dono é atacado, e eu seria um covarde se visse a verdade divina sendo atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. É o zelo pelas coisas de Deus. Nós defendemos a palavra ou nós ficamos num silêncio omisso? Nós, de fato, temos zelado pelas coisas de Deus, meus irmãos? No zelo não sejais remissos, no zelo não sejais displicentes, indisciplinados. Temos que ter zelo pelas coisas de Deus. É a primeira atitude. A segunda atitude é fervor no servir. Fervor no servir. O texto diz: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O que é fervor? Como é que está a água quando ela está em fervor? Ela está fervendo. Fervor é ferver. Essa é a palavra. Nós devemos ser fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nós devemos estar fervendo no nosso espírito, servindo ao Senhor. A Bíblia diz que Apolo era instruído no caminho do Senhor e servo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. A Bíblia diz que nós não podemos ser mornos, nós devemos ser quentes, porque você se lembra do texto, Apocalipse 3, 15 e 16. Deus diz àquela igreja que porque vocês deveriam ser quentes e não mornos, quentes ou frios, mas sendo mornos, diz o Senhor, estou a ponto de vomitar-vos da minha boca. Então o crente não pode ser morno, o crente tem que ser fervoroso de espírito, fervoroso. O que é um crente fervoroso? É um crente animado, é um crente que vibra com as coisas do Senhor, que vibra com os trabalhos do Senhor, que vibra com a palavra de Deus. Geralmente os novos convertidos são assim, e nós, pela graça de Deus, temos novos convertidos entre nós, e nós vemos esse fervor, esse gosto pelas coisas de Deus. Crentes que não faltam em nenhum trabalho da igreja, estão ali animados, fervorosos, querendo, com sede, é o primeiro amor, é o primeiro amor. É ruim quando as pessoas perdem o primeiro amor, quando as pessoas não vibram mais pelos trabalhos da igreja, sabe? Quando os trabalhos da igreja viram coisas secundárias. Eu vou se der tempo. Nós precisamos do primeiro amor, nós precisamos ser fervorosos de espírito. Mas pastor, o que é ser fervoroso de espírito? É ser pentecostal? É
ficar falando em línguas, rodopiando, nada disso, meus irmãos. Sede fervorosos de espírito. Qual é a continuação do texto? Servindo ao Senhor. Não é também fervoroso de espírito servir as pessoas. Ah, não, então eu vou fazer o bem, eu vou fazer muitas boas obras. Não, não. É fervorosos de espírito como? Servindo ao Senhor. Aqui Deus está falando de uma dedicação. A Bíblia fala de servir ao próximo, ok? Fala. Mas aqui Deus está falando de outra coisa. Vocês sejam ferventes, fervorosos, servindo ao Senhor. É no serviço do Senhor. E como é que nós demonstramos este fervor servindo ao Senhor? Ora, servindo a Deus, no serviço do Senhor. Na igreja, por exemplo, no reino, nas coisas ligadas ao Senhor. É no serviço ao Senhor que nós mostramos este fervor, a alegria de servir a Deus. A Bíblia nos fala de uma mulher, uma profetisa chamada Ana, no começo do Novo Testamento, você deve se lembrar, lá em Lucas 2. Essa irmã foi viúva, ela era viúva há 84 anos. Não, ela tinha 84 anos de idade e ela era viúva. O texto mostra que ela casou-se, viveu pouco tempo, o marido morreu e ela passou a vida inteira viúva. E agora ela está com 84 anos. E Lucas relata que, abre aspas, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Uma crente fervorosa, uma crente fervorosa. Ela não deixava o templo e adorava noite e dia em jejuns e orações. Uma mulher fervorosa. Nosso Senhor Jesus, de novo, é o nosso exemplo máximo de fervor de espírito. O nosso Senhor Jesus, ele tinha um dia de muitas coisas. Ele ensinava, ele curava, ele multiplicava pães, alimentava as multidões, as pessoas traziam os doentes. Lucas relata, às vezes, um dia inteiro do Senhor Jesus. E aí, quando você acha que Jesus vai descansar, ele vai para o monte para orar, para conversar com o seu Pai. Jesus é o nosso exemplo máximo de alguém que é fervoroso de espírito. Jesus era homem e era Deus. Sendo homem, nos é possível imitá-lo, porque ele nunca nos daria um modelo que não pudesse ser seguido. Então, meus irmãos, nós devemos ser fervorosos, fervorosos. Um dia desses eu vi um pastor presbiteriano fazendo uma crítica que eu concordei. Ele disse assim, que nós temos recebido nas nossas igrejas muitos que vêm do pentecostalismo, do neopentecostalismo, é o caso aqui, não é? E esses irmãos chegam nas nossas igrejas e ficam bastante impressionados com a seriedade do ensino, exposição da palavra, mas por vezes esses irmãos sentem falta das práticas piedosas que eles tinham na igreja deles, lá atrás. Oração, trabalhos de evangelização, porque nessas igrejas eles têm muito disso. É um zelo, por vezes, um zelo meio sem entendimento, como diz a palavra, mas há um zelo entre eles, não é? E nós devemos pensar nessas coisas, meus irmãos. A palavra de Deus, ela de fato, ela é preciosa, ela endireita os nossos caminhos, mas o crente não pode viver sem oração. O crente tem que ter uma vida de oração. A nossa reunião de oração aqui na igreja, ela tem muito menos gente do que poderia ter, muito menos gente. Então, onde é que está a tua preocupação com a reunião de oração da tua igreja? Onde é que está a tua preocupação com a reunião de oração da tua igreja? E é online, você nem precisa se locomover, né? É só ligar o computador, 1 horinha na semana. Sede fervorosos de espírito. Nós temos trabalhos de evangelização aqui na igreja também, uma vez por mês. Nem vou dizer as pessoas que participam, nem vou dizer a quantidade pequena de pessoas que participam. No zelo, não sejais remissos.
Sede fervorosos de espírito, sede fervorosos de espírito. Irmãos, é preciso despertar do sono, é preciso voltar ao primeiro amor, é preciso. Porque quando Cristo falou para aquela igreja de mornidão, a palavra foi dura: estou a ponto de vomitardes da minha boca. Então não podemos ser crentes mornos, crentes que não vibram com as coisas do Senhor. Devemos ser fervorosos de espírito. Agora em julho eu fui pregar lá em Fortaleza, lá no Ceará, fui ver família, mas também preguei lá na igreja do Cambeba. E desde que eu cheguei, conversando com pessoas da família, de vez em quando eles falavam da igreja, de vez em quando eles mencionavam um presbítero em específico, um presbítero. Era meio que como um modelo ali dos fiéis, sabe? E eu tive acesso depois desse presbítero, conversei com ele, um homem piedoso, mas é o padrão que eles têm naquela igreja de crente fervoroso. Por quê? Porque é um crente fervoroso servindo ao Senhor. Isso está em todos os trabalhos. Em todos os trabalhos ele está lá, em todos, alegre, feliz, esbanjando simpatia. Então, meus irmãos, nós temos que despertar do sono, nós temos que ser fervorosos de espírito, nos alegrarmos com as coisas de Deus. Se você vai, crianças e adolescentes, quando vocês vão aí num parque de diversões, num Beto Carreiro, em algum desses parques, que tem muitas diversões, você pensa: eu quero ir em todos os brinquedos, alguns até compram 2 dias, 3 dias para conseguir ir em todos os brinquedos. Você adulto, quando vai visitar uma cidade que você gostaria muito de visitar, você já faz lá o mapa das atrações principais, os pontos turísticos, e você fala: vou tentar ir em todos, porque o teu coração está querendo aquilo. Agora aplique isso à igreja. A igreja tem tantos trabalhos, tantas programações. Você participa de quais? Sede fervorosos de espírito. Faça uma autoavaliação. Você pode ser chamado de um fervoroso de espírito? Você pode ser chamado hoje de um crente fervoroso? Faça uma avaliação aí entre você e Deus. Terceira atitude que agrada a Deus é a alegria na esperança. Alegria na esperança. Veja o verso 12. Regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos, alegrai-vos na esperança. O discípulo de Cristo tem que ser alegre. Nós temos motivos para sermos alegres. Por quê? Como disse um puritano, depois das boas novas, depois das boas notícias do Evangelho, não há mais más notícias. Não há mais. Porque a notícia do Evangelho, a notícia de que você tem a salvação eterna, ela é tão grande que as outras más notícias ficam pálidas. Então, morreu alguém, você vai sofrer, você vai chorar, mas lá no teu coração tem que ter esta ideia: eu ainda tenho a salvação em Cristo, O médico anunciou um câncer, você vai sofrer, você vai temer, mas no teu coração ainda há aquela informação, aquela certeza: eu tenho a salvação em Cristo, mesmo que eu morra, eu sei em quem tenho crido, e Ele é fiel para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então, depois da boa nova do Evangelho, não há mais más notícias. Elas vêm, às vezes elas nos derrubam, mas você se levanta e fala: eu sei em quem tenho crido, A certeza da salvação é um tesouro que nós temos no nosso coração. Então nós devemos ter uma alegria que é perene, que não depende das circunstâncias, é a alegria que nós temos em Cristo. Regozijai-vos na esperança, é o que diz aqui o nosso texto. É uma alegria que tem esperança nas coisas de Deus, não nas coisas deste mundo.
porque as coisas deste mundo são enganosas, são perecíveis, são passageiras. Então, se a tua esperança está no governo, você está perdido. Se a tua esperança está em outro país, você está perdido. Não coloque o teu coração nessas coisas, não coloque a tua esperança nessas coisas. A gente só pode esperar em Deus, é Deus quem é poderoso. O nosso rei é Jesus Cristo, não é outro, nosso rei é Jesus. Então os nossos olhos devem estar com esperança em Deus, esperando a Jerusalém celestial, porque as coisas desta vida são passageiras. Nós somos peregrinos e forasteiros, e a alegria verdadeira é eterna. A palavra de Deus nos diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que esta vida é de sofrimento. Essa vida não é fácil. Na medida em que você avança em idade, você vai percebendo isso. É uma vida de muitas lutas, de muito sofrimento, mescladas por coisas boas, porque em Cristo nós já temos o céu, já temos o reino no nosso coração. Mas a vida futura é aquela que nós ansiamos, em que não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. Então os nossos olhos devem estar postos naquele bendito dia em que nós nos encontraremos com Cristo Jesus, seja na sua volta, eu diria isso para os mais jovens, ou seja na nossa partida, quando nós dermos o nosso último suspiro. Nós devemos ansiar pelo dia em que vamos nos encontrar com Cristo. A nossa esperança deve estar posta ali, não nas coisas deste mundo. As coisas deste mundo são passageiras. A nossa alegria então deve estar em Cristo. E onde é que está o teu coração? Onde é que está a tua alegria? Onde é que está a tua esperança? Onde é que está o sentido da tua vida? Algumas pessoas colocam todo o seu amor, a sua alegria, a sua esperança em aspectos familiares, por exemplo, no marido. Mas isso é um perigo, porque quando o teu marido morrer, como é que vai ficar a tua vida? Se toda a razão da tua vida estiver no teu marido, você vai morrer junto. Se a razão da tua existência estiver na tua esposa, homem, o que vai acontecer quando a tua esposa morrer? Você deve amar o teu marido, irmã. Você deve amar a tua esposa, meu irmão. A Bíblia manda, mas a nossa alegria última deve estar em Cristo, em Cristo. Nós amamos nossos filhos, mas e se Deus levar um dos nossos filhos? Percebe? Quando a nossa alegria última está em Cristo, nós sobrevivemos. Não é fácil, mas nós sobrevivemos. Se a tua realização da sua vida estiver no teu trabalho, o que vai acontecer quando você se aposentar? Eu te digo o que acontece. Muitos homens têm depressão na aposentadoria. Por quê? Porque passaram a vida inteira trabalhando, e Deus nos manda trabalhar, mas colocaram todo o objetivo e a satisfação da sua vida no trabalho. Aí vem a aposentadoria, entram em depressão. Então, você tem que colocar a tua alegria, a tua esperança nas coisas de Deus e trabalhar não como um fim em si mesmo, mas como um meio para glorificar a Cristo, entendeu? Por que você trabalha? Porque Deus te colocou ali para você glorificar a Cristo. E quando você se aposentar, você vai continuar trabalhando agora para Cristo. Você vai arrumar atividades para continuar glorificando a Deus com a sua vida, mas o foco é a glória de Deus. É o sentido e objetivo da nossa vida. Qual é o fim principal do homem? Pergunta o catecismo: glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. No trabalho, na empresa, na indústria, no comércio, onde você estiver, o foco da nossa vida nunca pode ser a coisa, mas usar a coisa, a função, a atuação para glorificar a Deus. E aí você não vai ter depressão, homem. Se você estiver usando o teu trabalho, o teu emprego, a tua ocupação para glorificar a Deus, perdeu o emprego, continua glorificando a Deus. Você não vai ficar perdido nessa vida, o teu foco vai ser Cristo, vai ser glorificar a Deus. Então, onde é que está a nossa alegria? Onde é que está
a nossa esperança última. Se estiver em Cristo, você vai perder coisas desta vida, mas o teu tesouro precioso, a tua pedra de alto valor, a tua pérola de alto valor, ela estará segura. E assim nós entendemos quando Paulo disse: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele está bem em qualquer situação. Nós estamos também bem em qualquer situação. Para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte é apenas um instrumento que vai nos colocar diante de Cristo. É apenas um motorista, digamos assim, que vai nos levar à presença do Senhor. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Essa é a terceira atitude. A quarta atitude que agrada a Deus é paciência na tribulação. Sede pacientes na tribulação. A paciência é uma virtude. A pessoa que consegue parar, pensar e esperar tem uma virtude. Davi começou o Salmo 40 dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Note, esperei confiantemente. Esperar é uma virtude, é uma virtude. O mesmo Davi, no Salmo 27, escreveu: espera pelo Senhor e tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera pois pelo Senhor. Veja a palavra dizendo: espera, calma, não atropele as coisas, espera pelo Senhor, espera nele, não espere de homens, espera pelo Senhor, ore mais, espere orando, espere com paciência. No Salmo 42, Davi repreende a própria alma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então nós temos que falar para a nossa alma: ei alma, por que você está tão desesperada? Por que você está tão abatida? Espere em Deus, espere em Deus. Ele é o teu auxílio, Ele é o teu refúgio, Ele cuidou de você até hoje. Vai te abandonar? Não. Espere em Deus, espere em Deus. Salmo 62, Davi de novo falando com a sua alma: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Ei alma, espera só em Deus, espera só em Deus. É dele que vem a nossa salvação, é dele que vem a nossa esperança. E por que é que nós devemos esperar em Deus? Isaías responde: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Espere em Deus, espere em Deus. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Espere em Deus, espere em Deus. Quando você estiver em períodos difíceis, tenha paciência, espere em Deus, espere silenciosamente em Deus, em oração, que Ele venha ao teu socorro, e Ele te dá alívio, e Ele te dá a paz que excede a todo entendimento. A quinta e última atitude que agrada a Deus: perseverança na oração. Perseverança na oração. O texto diz: na oração, perseverantes. O crente tem que ter vida de oração, o crente tem que orar todos os dias, e essa perseverança na oração é o que Deus quer de nós, meus irmãos. Nós, domingo, estamos aqui na igreja, orando, cantando, lendo a palavra, recebendo a palavra, mas quando nós saímos daqui, isso deve continuar por meio da nossa vida devocional. Então, não negocie isso. Todo dia, quando você acordar, reserve uns minutos para ler a Bíblia e para orar. Pastor, não dá tempo. Acorda 10 minutos mais cedo. Acorda 10 minutos mais cedo. Note, se você mudasse de trabalho para um trabalho mais distante, você teria que acordar mais cedo, não teria? Você ia dar um jeito, não ia? Então dê um jeito.
Acorde 10 minutos mais cedo para ler. Não precisa ser 3 capítulos. Leia um trecho pequeno da Bíblia, mas um trecho que você consiga meditar. Um trecho que você consiga ler com calma e como que comer cada uma das palavras. E meditar naquele trecho e depois orar. Leitura, meditação, oração. Ore ao Senhor, comece o teu dia com oração. Você vai perceber a diferença que isso faz. Acorde um pouco mais cedo, ore ao Senhor, busque ao Senhor com oração. A palavra nos diz isso em muitos lugares. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, 16, diz assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com perseverança, com toda a perseverança. Aos Colossenses ele diz: persevera na oração. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Quer dizer, quando você coloca isso em prática na tua vida, você se fortalece contra as tentações, você tem mais paz no teu espírito e você está fazendo a vontade de Deus, que é buscá-lo em oração, ter comunhão com Deus, né? Já vimos o exemplo de Cristo. Cristo não tinha pecado, Deus cuidava dele e nem por isso ele deixava de orar, porque a oração é uma comunhão entre você, filho, filha, e o teu pai. Que filho, que filha que não gosta de conversar com o pai? Então, a oração é essa fonte de prazer. Nós conversamos com o nosso pai, e isso deve nos dar prazer. É o nosso pai perfeito, é o nosso pai celestial, é aquele que cuida de nós. Um pastor do passado, Wilhelmus Abrakel, ele escreveu o seguinte, e eu vou encerrar o ponto com ele. Ele escreveu assim: a perseverança nos levará a receber. Embaixo de longa luta, Jacó foi abençoado. Depois de uma longa busca, a mulher cananeia recebeu aquilo que desejava. Após frequente repetição da sua oração, Elias recebeu chuva. Após a contínua oração da congregação, Pedro, de maneira maravilhosa, foi liberto da prisão. Mediante perseverança, unânime em oração e súplica, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Visto que muitos oram, mas apenas uma vez por um assunto, e não perseveram, eles também não o recebem. Portanto, se abstenha de tudo aquilo que dificulte você de perseverar, como, por exemplo, preguiça, descrença de que o assunto não será concedido, divergência entre os nossos desejos, estando parcialmente focados nas coisas espirituais e parcialmente nas terrenas, instabilidade dos desejos. Tais questões e outras semelhantes fazem com que o pedinte facilmente desista de orar e o impede de orar com frequência. Desse modo, ele seguirá sem receber o cumprimento de seus desejos. Portanto, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. De fato, Cristo nos ensinou a sermos perseverantes na oração. Batei, batei, buscai e achareis. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Não, veja, Cristo proibiu as vãs repetições, tá? Então, não é você passar meia hora repetindo um pedido. Isso são vãs repetições, ok? 30 Aves Marias, 40 Pais Nossos, isso está proibido na palavra, vãs repetições. Orar com perseverança é você orar todo dia. Senhor, salva meu filho. Você ora isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Isso é perseverança. Senhor, me dá um emprego melhor, estou sofrendo nesse emprego. Você vai orar todo dia por isso. Senhor, eu estou doente, eu estou precisando de ajuda. Você vai orar todo dia por isso, entendeu? Isso é perseverança. Tem uma causa na tua vida, pense aí, que você precisa muito, você vai orar todo dia por ela. Isso é perseverança na oração. E Deus se importa com isso? De jeito nenhum. Ele quer que nós peçamos mesmo. Ele ordena que nós sejamos perseverantes na oração. Esse é o caminho para o Filho de Deus. Concluindo, nós vimos então nestes 2 versículos 5 atitudes preciosas para Deus, que Ele espera de nós, que somos seus filhos. Primeiro, zelo dedicado. Não seja um cristão relapso.
Seja zeloso com a tua fé, com o teu compromisso para com Deus, com as coisas do Senhor. Seja zeloso, não seja relapso. Segundo, fervor no servir. Não seja um crente morno, prestes a ser vomitado por Deus, como diz em Apocalipse. Desperte, seja um crente quente, fervoroso com as coisas de Deus. Terceiro, alegria na esperança. Não coloque a tua alegria em coisas deste mundo, porque são passageiras. Mire a tua alegria, a tua esperança em Deus, em Cristo, nas coisas do reino. Quarto, paciência na tribulação. Não se desespere, espere confiantemente pelo Senhor, e Ele virá ao teu encontro e te ajudará, mas tenha paciência. Quinto, perseverança na oração. Não seja negligente na oração. Tem crente sofrendo nesta vida porque não está orando, e Deus não vai te dar algumas bênçãos enquanto você não orar. Anote isso, anote isso. Tem crente sofrendo nessa vida por falta de oração. Há bênçãos represadas, Volte a orar, busque a Deus em oração todos os dias, e você vai ver o que vai acontecer. Que Deus então nos abençoe. Amém.